Olá, muito boa noite para você. Contagem regressiva para fechamento do Hospital São Lucas, em Patos de Minas. A direção já comunicou à Prefeitura que não vai atender pedido para adiar o encerramento das atividades na unidade hospitalar. O Conselho Municipal de Saúde está preocupado com o futuro dos atendimentos em Patos de Minas, com a falta de vagas. Preocupação também com o destino de 15 pacientes internados na UTI do Hospital São Lucas. A Prefeitura de Patos de Minas diz que vai contornar impacto do fechamento com mudanças nos atendimentos a partir de segunda-feira. Mas fechamento do Hospital São Lucas também é preocupação para municípios da região que enfrentam dificuldades para encontrar vagas em Patos de Minas. A Prefeitura de Lagoa Formosa anuncia volta do Carnaval de Rua em 2022. Projeto de lei que permite o uso do nome social por travestis e transexuais em Patos de Minas é aprovado. Comissão processante que apura denúncia contra o vereador Lázaro Borges promete continuidade nas investigações. A operação no combate ao transporte clandestino de passageiros termina com a apreensão de 6 veículos em Patos de Minas. Secretaria de Saúde de Minas Gerais explica a interrupção no fornecimento de primeiras doses para adolescentes em Patos de Minas. E Patos de Minas cedia concurso Miss e Mister Minas Gerais. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A Prefeitura de Lagoa Formosa anunciou a volta do Carnaval de Rua em 2022, além de festividades de fim de ano e início de ano. A decisão foi tomada devido aos indicadores positivos da pandemia. O presidente do Conselho Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, Edson Machado, que é prefeito da cidade de Lagoa Formosa, assim como tantos outros gestores, avalia como desesperador a descontinuidade dos atendimentos no Hospital São Lucas, com impactos graves para o Alto Paranaíba. Isso impacta muito aqui para Lagoa Formosa. Nós estamos muito preocupados com essa situação, diante do que nós estamos vendo, do que nós estamos percebendo, porque jamais nós podemos ficar sem o São Lucas nos atender, que é o que atende a maioria, não só de Lagoa Formosa, mas dos outros municípios de cidade pequena, vai descarregar tudo em cima do São Lucas. E isso eu vejo com muita tristeza e fico imaginando como que nós vamos fazer. A questão do Hospital São Lucas, eu acho que ela vai além de preocupante, ela se torna hoje para Lagoa Formosa desesperadora, porque Lagoa Formosa ela tem a sua rede básica de saúde equipada, bem estruturada, porém ela depende sim de outros centros. É que a maioria dos municípios, como é o caso de Lagoa Formosa, aqui com o Hospital Dr. Bininho, não tem a estrutura necessária para atender os casos de maior complexidade e daí depende de outros centros para esses atendimentos médicos. O Hospital Dr. Bininho, ele é um hospital de pequeno porte que ele atende as clínicas básicas, seria o que? A internação clínica, a internação pediátrica, a internação cirúrgica, mas o serviço de maternidade e o serviço de terapia intensiva nós não temos no município. De acordo com a secretária de Lagoa Formosa, estão previstas parcerias e encontros com os gestores da Microrregional de Saúde para buscar alternativas que ajudem a mitigar os impactos do fechamento de uma unidade hospitalar para todos estes municípios. Para ver como que nós vamos estar atendendo a partir de segunda-feira, principalmente a questão da gestante. Nós estamos também fazendo uma parceria aí com o Cisalp, que não é a melhor alternativa, do ponto de vista financeiro para o município, mas que poderá nos atender até que a Santa Casa se estruture a questão de bloco cirúrgico, habilitação desses leitos. O presidente do Cisalp disse também que propôs assumir o Hospital São Lucas, tentando acordo para buscar prorrogar o funcionamento da unidade até que a Santa Casa de Misericórdia, em Patos de Minas, passe a atender os municípios da microrregião. Nós, Cisalp, temos verdadeira condição de assumir o São Lucas sem ônus, e sim assumir com a responsabilidade de fazer com que o São Lucas funcione para dar atenção a essas pessoas
pessoa que precisa do atendimento daquilo que eu disse. Então, a grande preocupação será essa. Será que vai fechar? E se fechar, para onde vai os nossos pacientes, os nossos doentes? Você viu que não é essa reportagem que a gente anunciou. Essa daí é relacionada à questão da saúde em Lagoa Formosa, né? Preocupado com o fechamento do Hospital São Lucas, que é o assunto de hoje, porque aí está em contagem regressiva para o fechamento até a segunda-feira do Hospital São Lucas, mostrando aí a dificuldade, né, e o temor com relação a isso dos municípios da região. A reportagem que a gente chamou foi a do Carnaval, a gente mostra já já. Antes, a gente fala da Operação Centauro, deflagrada também em Patos de Minas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. A fiscalização é para impedir o transporte irregular de passageiros. Essa operação acontece até sábado em 27 pontos espalhados pelo país. Em 3 dias de operação da Agência Nacional de Transporte Terrestre no combate ao transporte clandestino em Patos de Minas, motoristas de 6 veículos tiveram que interromper a viagem porque não seguiam as regras. Um deles até tentou escapar da fiscalização. A van, ela, ao passar, não obedeceu o sinal de parada, ela entrou numa estrada de terra, né, tentou evadir da fiscalização. Estava cheia de crianças, inclusive, né, correndo muito, mas aí até um certo ponto ela percebeu que não teria como mais, né, continuar fugindo. Ela parou, aí a partir de então foi tudo mais tranquilo. O veículo foi trazido para a rodoviária, foi feita a apreensão do veículo, os passageiros, o destino já era Patos de Minas, né, os passageiros permaneceram aqui mesmo. A van, ela não tinha nada, nós diz aquele que é o puro sangue, né, ele não tinha nada mesmo, não tinha documento nenhum, né, não tinha registro nenhum, na verdade, junto à NTT, não tinha autorização, não tinha nada. A van, com 15 passageiros, entre elas 4 crianças, vinha de Alagoas com destino a Patos de Minas. Já os 34 passageiros de um ônibus tiveram que buscar outra forma para chegar ao destino. Esse ônibus, ele emite uma autorização de viagem para fazer o fretamento, que é um circuito fechado, ida e volta com os passageiros. Entretanto, ele estava fazendo apenas uma parte da viagem. Ele embarcou em Arapiraca, com destino a Rondonópolis, no Mato Grosso. No terceiro veículo apreendido, não haviam passageiros. Ele emitiu uma licença de viagem para fazer uma viagem de fretamento comum. Entretanto, para aquela viagem deveria ter sido feita uma autorização para viagem especial. Até amanhã desta sexta-feira, mais 3 veículos foram apreendidos em Patos de Minas. Um deles saiu de Araras, São Paulo, com destino à cidade de Milagres, na Bahia. Outro de São Paulo, capital, para Unaí, em Minas. E o terceiro veículo irregular saiu de Maceió, em Alagoas, e tinha como destino Conceição das Alagoas. No total, 30 passageiros tiveram a viagem interrompida dessa vez. A fiscalização segue até este sábado. Em outros casos, veículos não foram apreendidos, mas verificadas irregularidades. Veículos que apresentavam defeito em equipamento obrigatório, veículos que estavam irregulares, que a gente solicitou que fossem sanados os defeitos, né, para que eles pudessem prosseguir a viagem. Já aqui no NTV News, comissão processante que apura denúncia contra o vereador Lázaro Borges promete continuidade nas investigações. E projeto de lei que permite o uso de nome social por transexuais e travestis em Patos de Minas é aprovado. Agora sim, a gente mostra que o município de Lagoa Formosa vai realizar o Carnaval de Rua em 2022. O comunicado sobre a grade de eventos que a Prefeitura retomará a partir do fim do ano foi feito pelo prefeito Didi, juntamente com os secretários e coordenadores de diversas pastas da Prefeitura. Nós esperamos que vai sermos um início agora do Natal, do Réveillon, o Carnaval e outras festas vão acontecer com tranquilidade, esperamos assim, com tranquilidade durante todo o ano de 2022. Além dos festejos natalinos que irão retornar este ano, estão previstos ainda a realização dos festejos de Réveillon
e também do Carnaval de 2022. É uma festa cara, mas nós não vamos medir esforços para dar conta desse compromisso que a população de Lagoa Formosa tanto espera. O último Carnaval de Lagoa Formosa foi realizado no ano de 2015. De lá para cá, diversos motivos fizeram com que a prefeitura não organizasse o evento, inclusive nos 2 últimos anos por causa da pandemia. Mas para 2022, a ideia da prefeitura é fazer o resgate desta festa popular, trazendo para cá novamente os foliões locais e também aqueles visitantes que vêm para agregar valor a uma festa como o Carnaval. A expectativa é que ele seja resgatado e que a gente consiga deixar a nossa população na nossa cidade, que é muito mais seguro, que é mais tranquilo para as famílias saberem que os seus filhos estão em casa, estão festejando, e trazer uma festa bonita, organizada. Uma vez que nós abrimos as portas para esse festejo e nós temos Lagoa Formosa como uma referência no Carnaval de Paz, no Carnaval que valoriza os artistas locais, regionais, e também a infraestrutura que a cidade oferece, tudo isso agregado dá à Lagoa Formosa um destaque, regional e quiçá também até estadual. A secretária de Saúde, Joventina Ferreira, afirma que o atual momento possibilita a realização destas festas, mas que é necessário continuar com o monitoramento dos números da pandemia no município. Nós acreditamos que esses eventos, eles poderão acontecer, até mesmo porque Lagoa Formosa faz parte do programa Minas Consciente, e no programa Minas Consciente, no próprio protocolo, eventos que foram ao ar livre já é permitido, sem um número limitado de pessoas, mas mesmo assim nós vamos continuar monitorando os casos, os sintomas respiratórios, e caso necessário podemos não realizar alguma dessas festas, porque o mais importante é a saúde das pessoas. A coordenação da Secretaria Municipal de Cultura informou ainda que está agilizando os planejamentos para organizar os 3 eventos autorizados agora pela Prefeitura. Nós ontem tivemos uma reunião de alinhamento, eu e o Lani, que trabalhamos na Secretaria de Cultura. Nós já estamos há vários dias trabalhando nisso, trabalhando na organização, processos licitatórios, contratações, organização. Está tudo caminhando para fluir bem e para ser um evento bem bonito. 3 medicamentos para emagrecer que tiveram a venda liberada em 2017 foram novamente proibidos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 7-3 nesta quinta-feira a lei que permitia a produção, comercialização e o consumo da anfepramona, Femproporex e o Mazindol. O STF entendeu que cabia à Anvisa a decisão e o órgão já havia retirado os 3 de circulação em 2011 e alegou que não existiam aí estudos que comprovassem os benefícios para tratar a obesidade. Agora, 3 remédios estão liberados pela Anvisa para emagrecer. É a sibutramina, liraglutida e o Orlistat. O projeto de lei que permite a utilização do nome social de transexuais e travestis em programas cadastrais municipais foi aprovado por 13 votos na Câmara de Vereadores em Patos de Minas. A proposta seguirá agora para a sanção do prefeito. De autoria do vereador professor Daniel Gomes, o projeto de lei de número 5.321, que dispõe sobre o uso do nome social por travestis e transexuais na administração direta e indireta do município, foi aprovado por 13 votos durante a reunião ordinária. Com a conquista, transexuais, transgêneros e travestis poderão utilizar o nome social em cadastros municipais diversos. O projeto foi aprovado em primeiro turno por 14 votos no dia 16 de setembro. Mesmo votando a favor durante o segundo turno, o vereador José Luiz Borges chegou a pedir vistas do projeto devido a dúvidas relacionadas a possíveis punições de servidores que não cumprissem a lei. Olha, sobre o projeto, o que eu tinha de dúvidas nele é a respeito de como isso aí seria cobrado, como seria colocado em prática. Eu nada tenho contra a pessoa querer ter o nome social, ser chamado por ele, porém impor isso aí poderia gerar, acarretar alguma penalidade ao servidor que deixou de se chamar a pessoa pelo nome social. Então o meu entendimento seria que isso aí poderia ficar vago, então por isso solicitei vista. Como eu disse, não teria problema nenhum em votar favorável, até porque eu chamaria também a pessoa pelo nome social, tanto é que eu votei favorável ao projeto. Caso aprovada pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, o Poder Executivo terá 180 dias para a regulamentação da lei,
que entrará em vigor na data de publicação. A comissão processante da Câmara Municipal de Patos de Minas continuará com o trabalho que apura denúncia de corrupção eleitoral e estelionato de vulnerável contra o vereador Lázaro Borges. Isso aconteceu após a Justiça suspender na última quarta-feira a própria decisão que havia interrompido a tramitação do processo. Os depoimentos seriam colhidos hoje, mas o vereador não foi localizado para intimação. Após o vereador Lázaro Borges perceber algumas irregularidades de ordem processual, no início da apuração, ele ingressou na Justiça, que deferiu uma liminar suspendendo o andamento do trabalho. No entanto, a Câmara Municipal conseguiu mostrar para a Justiça que os vícios foram sanados e que o procedimento poderia ser continuado. Em decisão do juiz de direito Rodrigo de Carvalho Assunção, ele considerou que, abre aspas, o processo administrativo tratado nos autos possui prazo para tramitação, bem como é de interesse público a apuração da conduta objeto da denúncia e a possível regularização dos vícios indicados na decisão que deferiu o pedido liminar, entendendo pela possibilidade de determinação imediata do prosseguimento do processo administrativo, fecha aspas. Com isso, a comissão processante determinou a intimação do denunciante Francisco Gonçalves de Andrade, bem como do vereador Lázaro Borges. A audiência estava marcada para acontecer às 13h30 desta sexta-feira, conforme despacho assinado pelo presidente da comissão processante, vereador Daniel Gomes. Porém, a comissão não conseguiu localizar o vereador Lázaro Borges e a audiência teve que ser adiada. Quando tentamos notificar o vereador, não o encontramos. Essa oitiva então está suspensa e será realizada na semana que vem, ainda sem data agendada. Lázaro não compareceu na sessão ordinária da Câmara marcada para essa quinta-feira. Ele estaria acompanhando um senador durante visita a Patos de Minas. Ele se manifestou oficialmente numa mensagem endereçada ao presidente da casa, justificando a ausência. E o vereador Lázaro Borges protocolou nesta sexta-feira um novo pedido judicial de suspensão do processo para impedir o denunciante de depor. Já a gente fala de futebol. O presidente do Cruzeiro tenta acalmar ânimo de jogadores e de torcedores. Faculdade Patos de Minas fecha parceria com Receita Federal e implanta núcleo de apoio contábil e fiscal. E Patos de Minas cedia concurso Miss e Mister Minas Gerais. O presidente do Cruzeiro chegou da Europa e fez uma coletiva nesta sexta-feira. Não revelou números, mas disse que reuniu com jogadores e patrocinadores e tem buscado solução para tantos problemas. A entrevista serviu também para tentar acalmar os ânimos do torcedor. Os jogadores iniciaram greve nesta quinta-feira. Não foram treinar. Eles emitiram uma carta aberta essa semana sobre a possibilidade dessa paralisação. Entre os problemas, os salários atrasados há 3 meses, promessas não cumpridas e a postura do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que em meio à crise financeira já esteve na Europa por 2 vezes. De volta a Belo Horizonte, Rodrigues tentou se explicar. Foi tema de muita polêmica, 2 viagens recentes que eu fiz, a primeira para Madrid, a segunda para Portugal. Madrid primeiro, começando um de cada vez, foi uma viagem que eu fiz para um curso da FIFA, que eu tenho muito orgulho de ter passado. Foram poucos, 30 pessoas passaram, entre mais de 400 no mundo, só eu e o Thiago Escuro do Red Bull, de presidentes de clube brasileiros, que entramos, um curso que eu paguei do meu próprio bolso, uma viagem que eu paguei do meu próprio bolso, e aí no meio da viagem, e que inclusive estava sendo muito positiva. O presidente da Raposa disse que conversou com representantes do principal patrocinador do clube, que sugeriram novos nomes para participarem da gestão e até do cargo de diretor de futebol. Uma nova rodada foi marcada de reunião para segunda-feira, nada ficou definido nessa de forma objetiva, Estamos esperando, o Pedrinho vai voltar de viagem, na segunda a gente vai reunir de novo. Sobre os salários atrasados, Rodrigues reconhece a situação, mas disse que tem buscado soluções. Tivemos também reunido hoje com os jogadores, todo mundo sabe dessa situação de atraso salarial. Não é, obviamente, uma questão que a gente quer conviver com ela, a gente já fala disso desde o começo, infelizmente. E se a gente não consegue manter em dia, obviamente não é porque a gente não quer, mas que nós estamos correndo atrás de recursos mesmo assim, que mesmo no ano passado, na situação adversa, a gente bateu recorde de arrecadação
na área comercial, né, e que estamos tentando buscar esse planejamento cada dia mais efetivo. Segunda-feira, espero, repito, né, com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara em relação a salário, foi isso que eu passei para ele. O presidente está sendo aí realmente muito, né, pressionado para dar uma resposta, até porque aí nós temos aí até as meninas, né? Até as meninas do futebol feminino reclamando da situação e apoiando o time principal, além dos funcionários que fazem essa movimentação de greve, né? Inclusive não treinaram, aí os jogadores não treinaram, justamente por causa dessa dificuldade de pelo menos 3 meses aí sem salários, além de outros direitos aí de imagem, outras situações que eles não estão recebendo no Cruzeiro. A gente muda de assunto, porque Patos de Minas cedia o concurso de Miss e Mister Minas Gerais CNB 2021. Uma etapa da competição ocorreu nesta quinta-feira e a final está marcada para o próximo sábado. Patos de Minas foi escolhida para sediar o concurso, que conta com a participação de 28 candidatas e 23 candidatos de todo o estado que concorrem aos títulos de Miss e Mister Minas Gerais CNB. Porque várias etapas do concurso e hoje é a etapa Top Model. E no decorrer desse confinamento, desses 4 dias, várias etapas, várias competições, para culminar no sábado, na eleição da nova Miss Minas Gerais e do novo Mister Minas Gerais CNB 2021, que vai representar o estado no concurso nacional Miss e Mister Brasil CNB 2022. A expectativa é muito boa. Nós estamos hoje recebendo a Miss Brasil Mundo 2021, né, que é da capital federal, né, o nosso coordenador nacional, que é o Henrique Fontes, né, e várias meninas e vários meninos do estado representando suas cidades. Durante esta etapa da competição, ocorreu um jantar de gala e um desfile. Rayana Araújo, Miss Minas Gerais 2020, comenta sobre o fim do reinado e como será passar a faixa para a nova vencedora. Por 2 anos representei, né, os mineiros, e isso vai ficar para sempre marcado. Eu nunca vou deixar de ser a Miss Minas Gerais 2021. Então, meu coração é cheio de gratidão, estou muito feliz por ter conseguido concluir o meu reinado e ter feito tudo que eu podia, ter representado da melhor maneira possível o meu povo mineiro. A patense Brenda Evelyn está representando o município durante a competição e fala como tem sido o processo de preparação. Minha preparação tem sido muito desgastante, na verdade. A gente tem treinado incessantemente todos os dias, mas eu tenho treinado bastante e eu estou muito confiante hoje. É um trabalho árduo, mas que vale a pena. O coração bate mais forte, né? Mas eu estou esperançosa de trazer esse título para Patos ou deixá-los pelo menos muito orgulhosos de mim. Já a candidata Júlia de Oliveira veio do oeste do estado representar o município de Divinópolis. Foram muitos meses de preparação, nós trabalhamos no conjunto, oratória, passarela, projeto social. Então eu acredito que nós vamos estar muito bem preparados para representar Minas Gerais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para o jurado Matheus Borges, a avaliação dos candidatos do concurso de beleza está bastante acirrada. A gente tem aqui hoje um marco para Patos de Minas sediar mais uma vez um concurso a nível estadual e são candidatos muito bem preparados e para a grande final desse sábado eu tenho a certeza que vai ser muito disputado e a nossa responsabilidade nessa primeira etapa aqui hoje, vou te confessar que foi bem difícil, viu? A etapa final do evento acontece na noite deste sábado, dia 16, a partir das 22 horas, no House Fest. A FPM fechou uma parceria importante com a Receita Federal e irá oferecer um núcleo de apoio contábil e fiscal. Dessa forma, vai agilizar a realização de vários serviços. A assinatura do acordo de cooperação técnica firmado entre a Faculdade de Patos de Minas e a Receita Federal irá implementar um núcleo de apoio contábil e fiscal, o NAF. Assinamos um acordo de cooperação com a Faculdade FPM para justamente promover a capacitação dos alunos em ciências contábeis. E o nosso objetivo é capacitá-los com treinamentos oferecidos pelos próprios instrutores da Receita Federal e também promover o ajuste para que eles possam atender a população carente e também o microempreendedor individual, dar aquele suporte que a população precisa. Uma parceria muito importante que nós firmamos hoje com a Receita Federal para a criação do NAF, né, que vai trazer muitos benefícios para os nossos alunos. E uma parceria também que proporciona um caráter social de atendimento também para a cidade de Patos de Minas. Beneficiando a sociedade, a Receita Federal, os alunos e a própria FPM, o NAF irá cobrir a grande demanda de serviços fiscais e tributários de Patos de Minas prestados pela Receita Federal.
Os serviços que o NAF vai ofertar para a população serão aqueles serviços que hoje estão disponíveis na internet, que precisa de um auxílio para que seja solucionado. Aquele serviço que normalmente o cidadão realiza direto no site, mas a população carente e o próprio meio, o microempreendedor individual, tem dificuldade. O aluno vai ajudar na realização desses serviços que hoje são online. Nossos alunos agora, né, junto com alguns professores, vão estar passando por alguns treinamentos, né? Vão estar junto com o pessoal da Receita Federal, e a Receita Federal vai estar fazendo junto com a gente agora os cursos online de capacitação para os nossos alunos, né? E aí nesses cursos serão estabelecidos os critérios, as pessoas que podem procurar, né? Mas já adiantando, né? O NAF ele vai estar de portas abertas, principalmente para pessoas que, por exemplo, não têm condições assim de arcar com os custos de um contador. Né? Então o NAF ele a gente vai estar proporcionando alguns serviços, né? Não todos, né? Que não substitui, né? O NAF não substitui o escritório de contabilidade, mas o NAF ele vai prestar um serviço muito comunitário para as pessoas de baixa renda também. Previsto para ter início em meados de novembro e dezembro, o NAF funcionará no campus da FPM situado na Major Gotti, no antigo Primeira Via Shopping. Aqui na FPM, no curso de Contábeis e Administração, nós já temos, né, o laboratório de práticas contábeis, onde o aluno ele vivencia toda a estrutura de um escritório de contabilidade, né, todo o funcionamento do escritório de contabilidade. E o NAF ele vai proporcionar para nós que o aluno vivencie toda a estrutura também da Receita Federal. Né, como é o funcionamento da Receita Federal, como são os trabalhos na Receita Federal, né, então nós vamos linkar uma coisa com a outra e com certeza vai ser um sucesso. Vamos na previsão do tempo, né? É hora da gente saber como é que fica. O final de semana deve ser de céu com muitas nuvens a encoberto e também com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. Confira aí os detalhes. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. O IMET até emitiu alerta para a possibilidade de chuvas intensas desta sexta para sábado na região. Com a instabilidade no tempo e possibilidade de pancadas de chuva neste fim de semana, as temperaturas máximas recuam. Em Patos de Minas, chega a 28 graus no sábado e varia de 20 a 30 no domingo. Em Vazante, mínima prevista de 22 e máxima de 32 graus para este sábado. E domingo varia de 21 a 34. Em Carmo do Paranaíba, a máxima não deve passar de 28 graus no sábado e de 27 no domingo. Já em Varjão de Minas, a temperatura varia de 20 a 29 graus e no domingo de 20 a 28. E em Tiros, a temperatura máxima no sábado deve ser de 28 e no domingo 29 graus. Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no NTV News. Secretaria de Saúde de Minas Gerais explica a interrupção no fornecimento de primeiras doses para adolescentes em Patos de Minas. Direção do Hospital São Lucas mantém fechamento da unidade para a próxima segunda-feira. Neste sábado, amanhã, 16 de outubro, é o dia D de mobilização estadual da campanha de multivacinação. Em Patos de Minas, todos os postos de saúde vão funcionar de 8 da manhã às 4 da tarde. A ação é para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos, garantindo assim a proteção e a prevenção contra diversas doenças. Tem que imunizar realmente, deixar tudo em dia, né? Agora tem análise da notícia aqui no NTV News e a gente começa falando sobre a resposta do Estado à interrupção do fornecimento de primeiras doses para adolescentes em Patos de Minas. A distribuição parou em 17 anos, né? A última remessa recebida foi aplicada em 3 de outubro. Assunto que abre a nossa análise, como eu disse. Dividindo tela comigo está a jornalista Ludmila Bahia para a gente trocar essa e outras ideias. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, o jornalismo não para e a gente tem muito assunto para discutir, né, Ludmila? Boa noite. Claro, Daí. Tudo bem? Boa noite. Bom, o fato é esse, que jornalismo não para, a gente focado na notícia, na busca de respostas. Ontem, aqui no NTV News, a gente mostrou essa preocupação
do município com relação à remessa, né, a chegada de novas doses para prosseguir com a aplicação em adolescentes em 17 anos, isso lá no dia 3 de outubro, quando foi anunciada aí a oferta para essas pessoas. E aí nós perguntamos à Secretaria de Estado da Saúde sobre o que seria feito a respeito dessas doses. Já havia algum comunicado do Ministério da Saúde ou qual a resposta? E hoje nós recebemos essa aí, ó. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais diz que o município de Patos de Minas já recebeu mais de 2.000 doses, que segue a distribuição, que todas as vacinas que já tinha para esse público de 12 a 17 anos com comorbidades, esses jovens já foram atendidos. Entretanto, para essa faixa etária sem comorbidade, menos de 15% foram imunizados no estado e que a expectativa, a espera para que o Ministério da Saúde, então, mande novas doses para o estado, que assim possa distribuir para os municípios. Por enquanto, Odair, nem a Secretaria de Estado da Saúde sabe quando isso vai acontecer, infelizmente. E a gente fica imaginando, né, o que ocorre com essa logística, o que acontece num momento como esse da pandemia, para a gente não ter aí uma evolução. Parece que regride, né, que segura, que barra, que trava, quando deveria ser mais fluente, quando deveria acontecer. Mas aí a gente começa a analisar o cenário brasileiro e já detecta quais são os pontos, né, Ludmila, onde isso acaba ocorrendo, né? Pois é, Odair, a opção aí, a prioridade do Ministério da Saúde foi com a imunização de terceira dose para os maiores de 60 anos e para a continuidade da aplicação da dose de reforço. Em alguns municípios, tivemos aí alguns estados problemas com a falta de alguns imunizantes e aí os prefeitos tiveram que lançar a aplicação de outra marca para completar o esquema vacinal. Entretanto, como começou a vacinação de adolescentes, ficou uma expectativa muito grande entre esses jovens, porque aqui em Patos de Minas, por exemplo, a procura foi grande, a expectativa é grande. E aí, infelizmente, vão ter que esperar mais um pouco até que o governo federal, enfim, envie essas doses, a quantidade adequada para que continue a aplicação de terceira dose, de segunda dose e também a aplicação de primeira dose para os que ainda não receberam e estão autorizados a serem imunizados pelo Ministério da Saúde. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os números da Covid em Patos de Minas, Ludmila. O boletim epidemiológico de hoje, né, mostrando aí mais 2 novos casos de Covid em Patos de Minas, apenas 2, né? São aí 20 dias sem óbitos confirmados em consequência do coronavírus, segundo informou a Prefeitura. Quando a gente observa esse boletim em relação a ontem, está melhor ainda o panorama de acordo com o município, porque a gente tem menos casos ativos de Covid-19. Ontem eram 65, hoje 54, quando a gente soma ali total de casos internados com as pessoas se recuperando em casa. E menos confirmações de um dia para o outro. Fora que, segundo o município, também segue em 548 o número de óbitos, mas segundo o estado são os 559 mortes em Patos de Minas, mas tanto o estado quanto o município pararam aí há um tempo de registrarem novas mortes, o que é muito positivo, viu, Odair? Pois é, a gente olha também, dá uma analisada aí no boletim que mostra a ocupação hospitalar e com aquelas pequenas oscilações, né, que vão aí ocorrendo, mas que também dá um reflexo deste nosso momento, né, Ludmila? Com relação à ocupação hospitalar, a gente tem visto aí pequenos indicativos de crescimento com relação à ocupação, mas ainda numa situação extremamente confortável para a lotação de leitos públicos e particulares, clínicos e de terapia intensiva em Patos de Minas. No total de casos, mais 1 em leitos clínicos e aí em hospital particular, né? E então a gente tem esse cenário aí em Patos de Minas nesse momento.
Sobre saúde, a gente segue aqui falando sobre esse assunto, contagem regressiva para o fechamento do Hospital São Lucas, Ludmila. A partir de 18 de outubro, né? Portanto, já agora no início da semana, portas fechadas, né? Há ainda 15 pacientes internados na unidade. O Conselho Municipal de Saúde está preocupado com o futuro dos atendimentos à saúde do município com esse encerramento do Hospital São Lucas. No dia 18 de junho, o Hospital São Lucas notificou o Ministério Público e a Superintendência Regional de Saúde de que iria fechar as portas devido ao encerramento do contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Patos de Minas. O prazo de 120 dias foi estipulado para o encerramento das atividades, mas no fim de setembro, a Prefeitura notificou extrajudicialmente o hospital no intuito de ampliar o prazo em até 60 dias até que as instalações da Santa Casa de Misericórdia fossem concluídas. Entretanto, foi respondido judicialmente pelo próprio hospital, que notificou o município que não poderia estender o prazo, por já ter cancelado todos os contratos de medicamentos, insumos e parcerias. No momento, 15 pacientes estão internados em CTIs do Hospital São Lucas, e até então, o destino deles após o fechamento na segunda-feira, dia 18 de outubro, ainda é incerto. Para onde nós vamos encaminhar os pacientes que lá estão internados, tanto de CTI como da clínica médica? Então, cabe a nós, conselheiro de saúde, agentes do controle social, respaldado em lei, provocar, comunicando aos gestores do SUS, às autoridades de saúde, que o problema existe. O Hospital São Lucas conta com 150 leitos, sendo 60 de UTI e 20 de neonatal. Mesmo com a inauguração, a Santa Casa, que dispõe de 76 leitos, dos quais 30 são de UTI, ainda não está apta para suprir a lacuna que será deixada pelo Hospital São Lucas em tempo hábil. E é necessária a intervenção do Estado para agilizar o processo. Nós estamos pedindo, para que o Estado faça a habilitação da Santa Casa de Misericórdia, porque lá tem muitos leitos instalados, tanto de enfermaria como de CTI, tem 265 trabalhadores contratados, mas para habilitar, nós sabemos que o leito tem que estar em funcionamento, ou seja, tem que estar ocupado e precisa de estar completo. Outro problema enfrentado pela rede de saúde do município é a superlotação do Hospital Regional Antônio Dias, que impossibilita o encaminhamento de pacientes da UPA. Com o fechamento do Hospital São Lucas, a situação poderá ainda agravar. O Hospital Regional está superlotado, inclusive mandando várias notificações, vários pedidos, várias recomendações para os municípios, para as secretarias municipais de saúde não mandar paciente para lá. Nós sabemos da superlotação da UPA, pacientes aguardando lá por um leito no SUS Fácil aí por muitos dias, e a UPA não é lugar de internação. Então nós estamos levantando esses questionamentos. Segundo o diretor administrativo do Hospital São Lucas, William Magalhães, pelo menos 360 empregos serão perdidos com o encerramento das atividades. Infelizmente é um hospital privado e já foram dispensados, já estão de aviso, muitos estão tentando vaga em outro estabelecimento, que a gente sabe que é muito complicado, que eram muitos trabalhadores, são muitos trabalhadores. Pouquíssimos conseguiram ir para Santa Casa, pouquíssimos, mas infelizmente é a lei da oferta e procura, a lei do mercado. Em nota, a Prefeitura afirmou que desde o início do ano trabalha em conjunto ao Estado e à União no intuito de reestruturar a saúde pública da região e que a habilitação de leitos da Santa Casa de Misericórdia foi aprovada na última reunião das comissões intergestores bipartite macro-regionais e que a efetivação será realizada pela Secretaria Estadual de Saúde nos próximos dias. Ô Ludmila, como já esperado, são muitos os impactos desse fechamento do São Lucas, Pois é, Odair, infelizmente essa data chegou, muitos não acreditavam que poderia acontecer ou que haveria aí um fato que pudesse contornar essa decisão da direção do Hospital São Lucas, mas não, a gente conversou com a direção e eles estão muito firmes. Hoje até tem uma despedida da direção com os colaboradores da unidade hospitalar para selar aí de vez esse fechamento. Com relação aos pacientes que continuam internados,
na unidade hospitalar, esses continuarão a ser atendidos até que tenham alta. E a gente espera que tenham saúde, se recuperem brevemente também. Mas essa é uma realidade no retrato da saúde de Patos de Minas que já é extremamente preocupante. O Ministério Público tem discutido esta questão com frequência. A gente vê aí o doutor Rodrigo Taufik questionando e buscando alternativas junto ao Estado para soluções com relação ao hospital regional. O próprio Conselho Municipal de Saúde aí se movimentando com essas questões, como que vai fazer, né? A Patos de Minas é referência em saúde para 33 municípios da região. Se esses municípios precisam daqui, mas o município não consegue atender nem a própria demanda, como é que faz com a região? Então, o Hospital São Lucas, por mais que estivesse vivendo um momento complicadíssimo, com precariedade no atendimento, falta de estrutura, de materiais, de pessoal, a questão se agravou de uma forma em que, com a falta de apoio, e isso aí é fala da direção, dos diretores do hospital, com a falta de apoio dos municípios, ficou inviável a manutenção da unidade. E quando a direção veio a público e disse, né, o doutor Sérgio Piau veio a público e disse, olha, nós vamos fechar em 18 de outubro, a manifestação que a gente teve da Prefeitura de Patos de Minas olha, tudo bem, então tá tudo certo, pode fechar, aqui de cá a gente assume a responsabilidade. Inclusive, assunto aí do nosso próximo bloco, não é, Adair? Exatamente, a gente vai falar muito sobre isso hoje ainda. Vamos fazer essa parada então, né? Já pacientes reclamam da lentidão nos atendimentos na UPA nesta sexta-feira. Fechamento do Hospital São Lucas também é preocupação para municípios da região que enfrentam dificuldades para encontrar vagas. A Prefeitura de Patos de Minas disse hoje que vai contornar impacto com o encerramento das atividades do São Lucas. De volta com a análise da notícia, o fechamento do Hospital São Lucas provoca preocupação para dezenas de municípios diante das dificuldades para os atendimentos médicos que antes eram realizados na unidade hospitalar. Uma ideia proposta é o Cisalp assumir a direção da unidade. O presidente do Conselho Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, Edson Machado, que é prefeito da cidade de Lagoa Formosa, assim como tantos outros gestores, avalia como desesperador a descontinuidade dos atendimentos no Hospital São Lucas, com impactos graves para o Alto Paranaíba. Isso impacta muito aqui para Lagoa Formosa. Nós estamos muito preocupados com essa situação, diante do que nós estamos vendo, do que nós estamos percebendo, porque jamais nós podemos ficar sem o São Lucas nos atender, que é o que atende a maioria, não só de Lagoa Formosa, mas dos outros municípios de cidade pequena, vai descarregar tudo em cima do São Lucas. E isso eu vejo com muita tristeza e fico imaginando como que nós vamos fazer. A questão do Hospital São Lucas, eu acho que ela vai além de preocupante, ela se torna hoje para Lagoa Formosa desesperadora, porque Lagoa Formosa ela tem a sua rede básica de saúde equipada, bem estruturada, porém ela depende sim de outros centros. É que a maioria dos municípios, como é o caso de Lagoa Formosa, aqui com o Hospital Dr. Bininho, não tem a estrutura necessária para atender os casos de maior complexidade e daí depende de outros centros para esses atendimentos médicos. O Hospital Dr. Bininho, ele é um hospital de pequeno porte que ele atende as clínicas básicas, seria o que? A internação clínica, a internação pediátrica, a internação cirúrgica, mas o serviço de maternidade e o serviço de terapia intensiva nós não temos no município. De acordo com a secretária de Lagoa Formosa, estão previstas parcerias e encontros com os gestores da Microrregional de Saúde para buscar alternativas que ajudem a mitigar os impactos do fechamento de uma unidade hospitalar para todos estes municípios. Para ver como que nós vamos estar atendendo a partir de segunda-feira, principalmente a questão da gestante. Nós estamos também fazendo uma parceria aí com o Cisalp, que não é a melhor alternativa, né, do ponto de vista financeiro para o município, mas que poderá nos atender até que a Santa Casa se estruture a questão, né, de bloco cirúrgico, habilitação desses leitos. O presidente do Cisalp disse também
que propôs assumir o Hospital São Lucas, tentando acordo para buscar prorrogar o funcionamento da unidade até que a Santa Casa de Misericórdia, em Patos de Minas, passe a atender os municípios da microrregião. Nós, CISALP, temos verdadeira condição de assumir o São Lucas sem ônus, e sim assumir com a responsabilidade de fazer com que o São Lucas funcione para dar atenção a essas pessoas que precisam do atendimento daquilo que eu disse. Então, a grande preocupação será essa. Será que vai fechar? E se fechar, para onde vai os nossos pacientes, os nossos doentes? E aí, né, Ludmila, a gente falando aqui no bloco anterior com relação a esses impactos, não dá para esquecer que são aí 30 municípios, pelo menos, nós estamos falando de CISALP, que é microrregião, mas nós temos aí todo um noroeste que também vem para Patos de Minas, aí, dezenas de municípios que dependem desse atendimento via SUS que antes estava sendo prestado, ou ainda está sendo prestado, pelo menos até segunda-feira, pelo Hospital São Lucas, né? Por isso esse cenário aí desesperador desses gestores da saúde, né? E com certeza, não é para menos que prefeitos, secretários, secretárias de saúde estejam desesperadas aí por esse cenário que se apresenta, porque se já há um caos na saúde, quando você fala não tem mais um hospital, em um hospital de grande porte, com muitas vagas, com atendimento de alta complexidade, simplesmente fala, olha, a gente não funciona mais porque a gente não tem condições mais de se manter, é uma questão de desestrutura para esses gestores. Mas aí começa a acender um farol, né, Odair? Quando o prefeito de Lagoa Formosa, que é o presidente do CISALP, ele fala, olha, nós temos condições de assumir a unidade hospitalar. Resta saber a legalidade para que isso ocorra e que, se for possível, que isso aconteça o quanto antes, porque essa discussão do fechamento do Hospital São Lucas, ela foi anunciada há 4 meses, mas a discussão da problemática já vem de anos e muito tempo mesmo que se fala desses problemas que vão se somando a tantos outros e por tanto tempo, o que culmina, infelizmente, nessa notícia que a gente não esperava, que a gente não gostaria de falar, mas que é do fechamento da unidade que se aproxima aí há 2 dias, para que, de fato, só atenda aqueles que já estão em leitos de terapia intensiva, que a gente já falou que são um total de 15 pessoas. Agora, daí, se o CISALP puder, de fato, assumir essa responsabilidade, chamar para si essa responsabilidade, que o faça de imediato, que já proponha uma negociação com a direção do hospital. Porque a gente tem que falar aqui que o São Lucas é um hospital privado que atende 100% SUS. Então, é uma iniciativa privada que atende o SUS, mas que depende do complemento também da ajuda dos municípios para se manter, porque não é novidade para ninguém que a tabela paga pelo SUS, ela não custeia as despesas, tanto que nós tínhamos aqui praticamente todos os hospitais particulares de Patos de Minas ofertando serviços pelo SUS e que chegaram num determinado momento e interromperam, falando, aqui a gente não atende mais, por conta dos preços pagos, que não são suficientes para cobrir os custos. Então, se o CISALP é uma saída para que o São Lucas permaneça aberto, que essa manobra aí aconteça rapidamente, para que as pessoas não sofram ainda mais e com tanta espera. Pois é, a Prefeitura de Patos de Minas, Ludmila, fez uma coletiva nesta sexta-feira para anunciar medidas visando diminuir o impacto do fechamento do Hospital São Lucas. A primeira reestruturação de serviço anunciada pela secretária de Saúde, Ana Carolina Caixeta, é referente à obstetrícia de risco habitual, que será realizada pelo Hospital São Lucas até o dia 17. E a partir de segunda-feira, dia 18, será oferecida pela Santa Casa de Misericórdia. As pacientes que fazem acompanhamento de pré-natal pelo SUS, pelo PSF, que a porta de entrada era o São Lucas, a partir de segunda, a porta de entrada para intercorrências obstétricas de baixo risco, de risco habitual, é a Santa Casa de Patos.
A Santa Casa ela vai funcionar como pronto atendimento para as intercorrências, ou seja, aquela gestante que às vezes acha que está em trabalho de parto, mas não tem certeza. Então ela vai lá, ela faz a sua consulta no pronto-socorro. Se identificado que ela está em trabalho de parto, ela vai ser encaminhada para algum dos hospitais que o município fez pactuação via Cisalp para o parto. Outra mudança será a implementação de uma central de marcação para agendamento de consultas, que levará em conta as demandas e prioridades de cada paciente. Nós resolvemos centralizar esse atendimento. Então agora o PSF, que antes marcava pelo PSF mesmo, ele vai inserir no nosso sistema de informação, que é o sistema digital que o município tem. Ele insere os dados do paciente, a consulta que ele precisa e os critérios clínicos do paciente. A central vai avaliar a condição clínica desse paciente e vai marcar de acordo com o grau de prioridade. Então a gente deixa de ter agora as divisões de cotas para atender a população de forma geral e igualitária. Com a equidade, ou seja, quem precisa primeiro vai ser atendido primeiro e quem às vezes não tem tanta necessidade de urgência vai ser atendido de acordo com sua necessidade. Por fim, a Prefeitura orientou que pacientes que necessitarem de TFDs, tratamentos fora de domicílio ou de alta complexidade, deverão procurar as unidades de saúde familiar mais próximas para a realização dos agendamentos, que terão um retorno em no máximo um dia. Além também da possibilidade de requisitá-los online via plataforma A Prova Digital. Tanto o pessoal do PSF quanto o próprio paciente vai poder entrar online no site da Prefeitura, dentro da Prova Digital, colocar o seu questionamento sobre a sua consulta, sobre a sua cirurgia que ele está esperando, e ele vai ter essa resposta online na Prova Digital em 24 horas. Com isso, o atendimento ao público presencial nesses setores, ele vai ficar suspenso, para que os profissionais consigam dar celeridade a esses atendimentos, mas a resposta ao público ela vai ficar formalizada e de uma forma muito mais ágil, mais rápida, que toda a população vai conseguir ter acesso e não precisa ir à secretaria, pelo próprio A Prova Digital. Eu não consigo entrar na internet para ver. O PSF, para a gente ter o vínculo do paciente com o PSF, e às vezes algumas consultas que o paciente acha que está esperando, que está na secretaria, às vezes ele está com o próprio documento em casa e ainda nem levou no PSF, então realmente isso não ia dar andamento porque não chegou lá. A gente consegue voltar o vínculo desse paciente ao PSF ou a informação dele via online. Durante a coletiva, o prefeito Luiz Eduardo Falcão prometeu que a Santa Casa também irá desafogar o fluxo de pacientes que esperam por vagas e transferências na UPA. Nosso objetivo a médio prazo é que a Santa Casa atenda com leitos clínicos, leitos de UTI, para que as pessoas possam aguardar sua vaga em outro hospital ou em outra cidade com conforto lá na Santa Casa e não na UPA, que a UPA é uma unidade de pronto atendimento, ela não é um hospital, ela não foi feita para as pessoas estarem lá internadas. Nós vamos reformar e ampliar a UPA, nós vamos equipar a UPA melhor, isso já foi falado, mas mesmo assim, isso não é para as pessoas ficarem internadas lá, é para dar o conforto nesse pronto atendimento, para ir para a Santa Casa, fazer os procedimentos que vão funcionar lá na Santa Casa, ou os que não funcionam lá na Santa Casa, para que aguarde a vaga na Santa Casa com mais conforto. Sobre os pacientes que ainda estão em tratamento no Hospital São Lucas, a Prefeitura alegou que eles continuarão sendo assistidos mesmo após o fechamento. O que acabou sendo pior também é que o Hospital São Lucas, que já não vinha fazendo cirurgia eletiva desde antes da pandemia, do início da pandemia, começou a dar sinais de que gostaria de encerrar as atividades. Ele é um hospital particular e o seu proprietário faz o que bem entender. Ele tem um contrato com o município, mas ele pode encerrar as atividades, tendo que obedecer somente um prazo para encerrar. Então a gente começou uma corrida muito grande para fazer virar realidade um hospital para o município. Que não importa se é hospital municipal, se é Santa Casa, é um hospital SUS para atender a população de Patos. Fosse um hospital municipal ou uma Santa Casa, a burocracia, o trâmite, a dificuldade é a mesma. Fato é, Ludmila, que fechou e aí a gente continua nessa... Depois de todo esse tempo aí de anúncio, de vamos fechar, vamos tomar uma providência, o que é que vai ser feito? A gente não consegue ainda absorver essa demanda dentro da saúde em Patos de Minas e aí fica uma lacuna, né? Com essas dificuldades todas e com essas mudanças que a Prefeitura está promovendo, tentando resolver essa situação que é muito grave.
e mesmo com as vagas já abertas na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e com o Hospital São Lucas ainda em funcionamento, há um represamento gigantesco. A UPA hoje funciona como um mini hospital. De longe, ela cumpre a atividade ou a finalidade para a qual ela foi concebida, para a qual ela foi criada. Hoje a UPA de Patos de Minas é um mini hospital, é um hospital municipal. As pessoas ficam lá semanas. A gente mostrou caso que passaram-se meses à espera de uma vaga. E aí, apurando junto à regulação do SUSFácil sobre a disponibilidade de vagas ou a falta de vagas, a gente foi informado, olha, há uma completa indiferença de outros municípios para que receba pacientes do Noroeste Alto Paranaíba. Essa é uma realidade que o jornalismo da NTV apurou junto a esse órgão de regulação. Por isso, esses pacientes acabam ficando lá sofrendo, com piora, caso se agravando e tendo toda essa circunstância aí. Agora daí, a gente não viu aí falando de abertura de mais vagas ou da abertura desses leitos da Hospital da Santa Casa com o fechamento do São Lucas, o que é preocupante. Então, por um tempo aí, vai passar um sufoco danado. O que a gente viu aí é uma organização do cronograma ou do organograma para atendimento do paciente. Mas isso representa alívio, né? Será que, de fato, lá na ponta vai gerar alívio aí? A transferência de atendimento para a Santa Casa, nos casos de obstetrícia, só para os de baixa complexidade. E aí o município já trouxe uma notícia que aí sim traz alívio, que nos casos de média e alta complexidade, hospitais particulares foram contratados para atender esses casos. Agora, essa questão aí que é colocada, foi transferida para um sistema online a conversa que antes era tida presencialmente com o paciente. A gente só espera que a forma online atenda as dúvidas ou a ansiedade dessa pessoa. Porque, por exemplo, ela vai lá no PSF tirar a dúvida, ela chega lá numa sexta-feira, só vai ter resposta numa segunda-feira. Você deu um prazo de 24 horas, mas o PSF não vai abrir aí no final de semana para dar uma resposta numa cirurgia, que muitas vezes são cirurgias de emergência. A gente vê aqui, só ficar ligado, porque a gente vê assim, comumente o desespero das pessoas para a agilidade na questão dos atendimentos. Então, Odair, o que a gente tem é um retrato de angústia, um retrato aí que gera muita preocupação para a população de Patos de Minas com relação aos atendimentos à saúde. Pois é, Ludmila, você citou a UPA aí, mais uma vez, mais reclamações aí de lotação na unidade de pronto atendimento aqui de Patos de Minas, com pacientes se queixando da demora. A Paula Mota mostra essa situação. Nós viemos até a UPA conferir as informações repassadas por uma das moradoras aqui de Patos de Minas que precisou utilizar o serviço na tarde dessa sexta-feira. De fato, como ela nos relatou, o local está bem cheio, tem pessoas esperando tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, nas cadeiras e até nas escadas. Tem crianças, mulheres com crianças de colo, pessoas de mais idade, todas aguardando por muito tempo. E a gente observou também que demoram para chamar os nomes dos pacientes e quando chamam são apenas 1 ou 2. Por isso, provavelmente, a demora para se esvaziar o espaço. A gente tentou contato com essa moradora, mas ela já tinha sido atendida, já tinha ido para casa, mas ela nos contou por telefone que chegou aqui à 1 da tarde e só conseguiu ir embora às 5h30, por volta das 5h30. Ou seja, quase 5 horas para ser atendida aqui na UPA de Patos de Minas. Paula Mota para o NTV News. Ou seja, Ludmila, essa informação corrobora justamente o que a gente estava falando, né? Você citou aí que a UPA vem funcionando como um mini hospital e tem ocorrido isso demonstra, a gente o tempo todo recebe aqui na redação pessoas ligando, falando, olha, a situação aqui está difícil, está complicada. Isso muito antes do fechamento do São Lucas. Claro que a tendência é agravar ainda mais com um número menor ainda de opções, de leitos, de atendimentos, né?
Pois é, quando você busca um atendimento de saúde numa unidade de pronto atendimento, certamente você está sofrendo, você está com dor, com algum incômodo muito grande e quer ser atendido o quanto antes para aliviar aquele sintoma. Imagina você ficar quase 5 horas esperando esse alívio chegar. É muito tempo para um ser humano nessas circunstâncias, nessas condições. Mas os profissionais da UPA, eles não conseguem atender essa demanda crescente, porque a unidade passou de fato a funcionar já há algum tempo como um mini hospital, não como uma unidade de pronto atendimento. Essa é a realidade. E é muito frequente esse tipo de chamado que a gente recebe. Olha, pelo amor de Deus, vem aqui para ver se há alguma resposta, eles falam alguma coisa, para saber se algum médico faltou, para saber o que está acontecendo. Inclusive, a gente continua apurando aí para saber o que aconteceu nessa sexta-feira, que mudou aí o curso das coisas na UPA e teve essa demora aí no atendimento, ou mais demora que o normal, para que essas pessoas pudessem ser atendidas. Agora daí, mais um problema que se junta a tantos outros para a Prefeitura de Patos de Minas resolver. Pois é, problema que era como se fosse um caos já anunciado que acabou se confirmando. Mas vamos mudar de assunto, porque 15 de outubro é dia dos professores e a nossa homenagem e reconhecimento a esses profissionais, né? Patenses também fizeram questão de mandar mensagens. Queria sim parabenizar a todos os professores, né, por Deus ter dado esse dom a eles de educar aos seres humanos, né, porque não é em vão que eles estão ali ensinando cada um. E só gratidão e parabéns a todos os professores. Feliz dia do professor. O professor hoje é um profissional de muitíssima importância para nós. Ele é que leva, né, as pessoas de qualquer profissão para o mundo, né, que ensina, que está ali o tempo todo, desde, né, vamos dizer, desde criança até adolescência, até adulto, né? Então, não só professor da aula da área estadual, como da área universitária. Então, é de muitíssima importância essa profissão. A gente é muito grato, gostaria de agradecer todos os professores por essa data especial. Ser professor é uma profissão extremamente importante, porque é através do professor que você vai se tornar alguém na vida. E se hoje eu sou enfermeira, eu devo muito aos meus professores. Eu tive uma formação, uma base muito boa, né? E cheguei numa faculdade excelente. Eu tive grandes mestres para a vida e para a profissão. Então, a todos os professores, parabéns, muita saúde, muita força. E se a gente está aqui hoje é porque vocês se dedicaram um tempo da sua. Professores que merecem todo o reconhecimento e homenagens, né, Ludmila? Não dá para a gente deixar passar em branco uma data como essa. A gente tem que prestar realmente a nossa reverência a todos esses mestres, né? Com certeza, Odair, nosso reconhecimento, nosso carinho, os nossos parabéns. Hoje, de forma mais emblemática, mas aqui, pelo menos no jornalismo da NTV, a gente sempre faz questão de abrir as portas para esses profissionais, porque tem o nosso reconhecimento, bem como de toda a sociedade, a valorização necessária, os aplausos necessários para esses mestres que fazem tanto a diferença na vida de todos nós. Muito bem, professora de jornalismo. Com essa a gente encerra a nossa análise da notícia de hoje. Com muito amor e muito orgulho, viu? Pois é, por hoje é só, mas amanhã tem mais informações no NTV News a partir das 19 horas, mas fiquem ligados e acessem também o portal Patos Já para ficarem informados sobre as notícias de Patos de Minas, bem como de toda a região. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Beijo, cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigado, Ludmila. Obrigado a você que nos acompanha. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na tela da NTV. Boa noite e até lá.